Luz e sabedoria. Trago a você hoje ampliações, então, dos ensinamentos da luz dourada. A você que nos assiste em seu lar, onde você estiver. A luz dourada nos traz informações e conhecimento sobre todos os aspectos da vida, sobre todos os aspectos envolvendo a ciência, envolvendo a física, as explicações sobre a origem. Então, iniciamos hoje um novo tópico que vai se prolongar por alguns encontros, por talvez vários encontros, porque precisamos desdobrá-los de uma forma mais clara, que é um assunto bastante denso, que trata-se da cosmogonia sob a visão da luz dourada. Cosmogonia é o início da criação, é o início do nosso universo, o início da criação divina. Seria a explicação que o mestre da luz dourada, as orientações, os ensinamentos que ele nos trouxe para que nós divulgássemos esses ensinamentos. E estamos aqui então para compartilhar com você. Eu trouxe para a leitura porque creio que esse parágrafo ele é muito profundo, então eu vou ler ipsilítere as palavras do mestre da luz dourada. Antes de existir o tempo e o espaço, antes de qualquer ser ou coisa criada, existia apenas aquele a que não se conhece, aquele de que nada se sabe ou saberá. Tudo principiava e terminava nele, nada existindo a não ser ele, o ser incriado, o ser absoluto, a causa primeira de todas as causas vindouras. O porquê da criação nele reside e somente nele, que deu a conhecer apenas o como e o para quê de tudo na sua obra, que perpetua-se nas eras passadas e vindouras, tudo de acordo com sua vontade e condição. Então aqui o mestre nos fala sobre o ser que está além dos universos, o ser que não se dá a conhecer. Então nós precisamos ampliar o nosso entendimento sobre o conceito de Deus. Na luz dourada, o mestre nos coloca a palavra do o incognoscível, o ser que não se dá a conhecer, porque ele está além dos universos. A nossa ideia de conhecer algo, nós só podemos conhecer algo utilizando a nossa mente racional e os nossos sentidos. Porque existe consciência e existe objeto. A consciência examina o objeto, nomeia-lhe, descreve-o. Então, o incognoscível é assim chamado porque Deus ele não é um objeto. Ele não pode ser conhecido pelos nossos sentidos. Ele não pode ser visto pelos nossos olhos, apalpado, ouvido. Ele está além da criação. Nós só poderemos um dia, na evolução nossa como alma, tornarmos-nos o incognoscível, tornarmos-nos um com ele. Assim saberemos algo sobre ele. De momento podemos apenas apreciar as suas manifestações, a sua exposição ou a sua manifestação na criação. Então precisamos ter um olhar menos infantil em relação àquilo que chamamos de Deus. Em alguns caminhos, em algumas religiões, Deus nos é apresentado como um homem. Deus nos é apresentado como um ser velho, de barbas longas, que está sentado num trono asséptico do cosmos, nos observando, nos julgando, nos avaliando. E precisamos temê-lo, ou precisamos aprender a amá-lo, ou, enfim, nós temos nos nossos caminhos anteriores colocado em Deus falhas e qualidades humanas. Nós temos apequenado o incognoscível, nós temos tornado Deus como um humano, como um homem. Nós projetamos as nossas fraquezas e as nossas
imperfeições nesse ser que julgamos maior. Então, muitas vezes a gente encontra a posição daquele crente, daquele religioso, procurando agradar a Deus, procurando bajular a Deus, procurando fazer barganhas com esse ser por meio de promessas, por meio de dádivas e doações. Então, no entendimento que nós temos, que a luz dourada nos traz, Deus é um ser que está além da criação, está além dos universos. No momento zero da criação, esse ser, o incognoscível, aquele que não se dá a conhecer, ele, por assim dizer, se desdobra a sua energia imediatamente em dois aspectos, dando o início da dualidade para o futuro universo em criação. No momento zero deste universo, o incognoscível se projetou como duas luzes, como dois poderes primordiais, como duas forças cósmicas, manifestações dele, a luz azul e a luz dourada, o Yang e o Yin, o masculino e o feminino. Então, no momento zero da criação, essas duas luzes se projetam. Elas estão, por assim dizer, acima e além do tempo e do espaço. Estão além da criação e de todas as criações. Estão além deste universo e de todos os universos. Então, no primeiro universo criado, essas duas luzes que emergiram do incognoscível, elas vão gerar os desdobramentos da criação, como os dois princípios primordiais, o Yin e o Yang. A luz azul, manifestando-se como um poder que nós chamamos de o mestre da luz azul. Temos que entender que o mestre da luz azul, ele não é nem masculino nem feminino. Ele, na verdade, é uma força cósmica, ele é uma luz. Assim como o mestre da luz dourada, não podemos falar que seja um homem ou uma mulher, um feminino ou um masculino, não há essas qualificações nesses dois seres que chamamos de mestre da luz azul, como uma emanação, como uma representação da força Yang, e o mestre da luz dourada, como uma manifestação e uma expressão da força Yin feminina. A luz azul gera, no momento zero, o espaço, e a luz Yin, a luz dourada, nesse momento zero, gera o tempo. Neste momento da criação, nesse momento zero, não existe nada além destas duas forças. O encontro destas duas forças primordiais, o entrelaçamento destas duas forças, desses dois princípios Yin e Yang, masculino e feminino, vão gerar o primeiro Criador. E aqui entramos em um outro tópico que é bastante pouco conhecido nos demais caminhos. Confundimos nós, geralmente, o incognoscível com o Criador. Estamos, então, a explicar a você, conforme o ensinamento do Mestre da Luz Dourada, que o Criador, na verdade, já é criatura. Ele já está dentro deste universo. O Criador, ele é formado pelo entrelaçamento dos dois poderes primordiais, forças Yin e Yang, e a partir dele haverá a explosão em bilhões, no caso, no primeiro universo, de apenas proto-almas, que são aquelas partículas, aquelas expressões, aquelas centelhas do Criador que vão gerar a evolução, que vão evoluir, que vão caminhar no universo criado. Então, essas proto-almas são projetos, vamos assim dizer, de almas, que começam a sua evolução no reino mineral, na sequência o reino vegetal, o reino animal, até entrarem um dia no reino hominal. Nos universos seguintes, no seguinte universo, na verdade, o Criador será formado pela reunião de todas as almas, retornando à fonte
e que se unem, voltam ao um. E esse novo Criador, ele necessariamente precisa estar num patamar de evolução maior ou acima do que o primeiro Criador gerado. Essa é a condição sine qua non para a perpetuação da eternidade. A evolução é a condição sine qua non para que haja a recriação da eternidade ou a recriação de um novo universo. Entendemos que isso é um assunto bastante denso, que talvez tudo isso que nós estamos falando seja uma novidade muito grande a você. Nós não vamos avançar muito hoje em relação a isso, mas queremos que você pense sobre isso e que você reavalie aquilo que estamos falando. Tudo isso que o Mestre nos trouxe é profundamente condizente com os conhecimentos da astrofísica moderna. Então, estamos te informando, estamos lhe informando de que os são recriados. Segundo o Mestre da Luz Dourada, já houveram muitos universos. O universo atual ainda é um universo bastante jovem. Então, a luz azul e a luz dourada são manifestações do incognoscível dentro da criação que se perpetuam de um universo para outro, elas não se extinguem. Elas só haverão de se extinguir se algum dia o Criador não tiver alcançado um grau superior de evolução, e aí toda a criação terá que retornar ao incognoscível. Então, a explosão do Criador em múltiplas almas ou proto-almas, e fazendo com que elas, através das vivências na criação, nos planos que nós vamos futuramente conversar, a vivência dessas almas, nas experiências dessas almas, elas irão trazer ao seguinte Criador um aperfeiçoamento. Então aqui já falo para vocês que cada alma, cada um de nós temos uma condição de missão. Nós como almas, mesmo que não soubemos disso, nunca fomos informados disso anteriormente, estamos vivendo, tendo experiências, nos qualificando, nos melhorando, evoluindo a benefício de toda a criação, para que se gere um novo Criador no próximo universo. Então esperamos que esses ensinamentos encontrem um terreno fértil em você. Nós somos a luz dourada, venha amanhecer conosco. Até o nosso próximo encontro. Assim é.